Olá, eu sou o Dr. Luiz Rasante, médico, clínico geral, homeopata, acupunturista e também trabalho com medicina quântica, medicina antroposófica e trabalho também com REAC, que depois, uma outra hora, nós vamos falar. Bem-vindos, quem está chegando agora, nós estamos aguardando um pouquinho, o pessoal está entrando, muito obrigado por estarem aqui nos assistindo a nossa live e hoje vamos falar de amor, das linguagens do amor, que são muito interessantes. O amor está em todas as religiões. Na nossa religião, ame ao próximo como você ama a si próprio, então tudo isso é muito importante. Como nós desenvolvemos o amor pelos nossos filhos, nossos amores, que são os nossos parentes, e como nós estabelecemos essa relação e de que maneira que depois os filhos trazem de volta para a gente essa relação amorosa que nós desenvolvemos. Bem-vindos a todos vocês que estão entrando, muito obrigado pela vossa presença aqui. E vamos falar das linguagens do amor, né? Para vocês que já estão chegando, nós estamos dando um tempinho para as pessoas chegarem, as pessoas da classe se acomodarem. Então vão pegando aí uma folha de rascunho para anotar se nós falarmos de alguns livros, que às vezes nós damos alguma indicação de livros para vocês, e vão pegando então uma folhinha de rascunho para vocês fazerem aí os rascunhos. E nós vamos falar de como esse amor, então, se expressa, de que maneira, né, que essa linguagem do amor se expressa, como que nós podemos expressar isso, não só nas nossas relações pessoais, como a nossa relação conosco mesmo, consigo próprio, como que nós temos esse amor próprio, esse amor consigo próprio, que é super importante, e como que nós desenvolvemos esse amor nas nossas profissões também, que é muito importante, que nas profissões nós acabamos desenvolvendo esse amor, e esse amor é o amor crístico, é o amor que foi passado para a gente de uma maneira que nós entendemos, que é em relação ao próximo, como podemos auxiliar o próximo também. Então, hoje vamos falar das linguagens do amor. Será que falamos a mesma linguagem desse amor entre os casais, por exemplo? Os casais falam a mesma linguagem do amor ou falam linguagens diferentes? Isso a Márcia vai falar para vocês daqui a pouquinho. Daqui a pouco nós estaremos entrando aqui. Então, oi Ale. E essa linguagem, então, é uma linguagem específica do amor, que às vezes, como você expressa o seu amor, pode ser que a outra pessoa não entenda isso. Eu costumo dar um exemplo assim, que é como gato e cachorro, né? Que o gato quer agradar o cachorro, ele vai lá, tenta fazer uma graça com o cachorro, uma firula, e o cachorro acha que o gato agrediu ele e quer morder o gato. Então, às vezes esse amor ele pode ser expresso também dessa maneira, de uma maneira equivocada, que o outro pode não entender e achar que aquilo não está sendo amor, que aquilo está sendo uma cobrança, por exemplo, né? Ainda mais quando isso acontece em relação a casamento, a casais, a filhos também, que os filhos também, profissional também, e nas relações profissionais também, né? Então, às vezes pode ter uma expressão equivocada, e essa expressão equivocada pode trazer alguns conflitos, né, importantes aí. Então, o ser humano é complexo na sua essência, e é complexo também nas suas emoções. Nós somos seres complexos, e para nós nos conhecermos, nós precisamos muita meditação, muita terapia, né? A terapia serve para isso também, para esclarecer
esclarecer de que maneira que a pessoa está precisando. Até a homeopatia, né, ajuda a pessoa a se conhecer, Sim. porque quando toma o remédio de fundo, por exemplo, a pessoa se aproxima mais da essência dela. Então é uma forma de autoconhecimento também, né? Sim. Oi, Arthur, tudo bom? Prazer em vê-lo aqui também. Rosana Tibes, grande beijo para você. Então, é assim, na realidade, essa relação amorosa é uma relação que nós devemos ter com todos os nossos semelhantes, principalmente na área profissional. Nós que trabalhamos com pessoas na área profissional, deveríamos expressar sempre essa nossa amorosidade, porque essa amorosidade é super importante, porque até ela traz um acolhimento para aquela pessoa que está necessitada, que está precisando, né? E esse acolhimento, então, é super importante. Você quer, então, iniciar, começar a falar? Já tem um número Razoável, bom de né? pessoas, então acho que já dá para começar, né? Então, boa tarde, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Muita gratidão por vocês estarem aqui, para a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso amor, né? Porque hoje a gente vai falar sobre amor. E ele está acertando aí o som. Eu só tô acertando aqui que tá baixo o som, para não ficar baixo para eles. Pronto. Tá. Agora já tá ok. Desculpe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as linguagens do amor, né? O amor é uma coisa muito difícil de ser definida. Por quê? Porque o amor transcende o nosso lado racional. O amor ultrapassa o nosso lado racional. Só quem sente amor que é possível entender do que a gente está falando. Então, a gente vai falar um pouquinho de como nascem as relações amorosas, né? Então, desde que a gente nasce, a gente é recebido por alguém, ou por nossa mãe, nosso pai, ou qualquer outra pessoa que nos acolha. E a partir desse momento, a gente começa a estabelecer a primeira relação afetiva com o mundo. Através da amamentação, a mamãe vai passar o seu amor, através do leite, através do peito, ela está passando aquela relação de amor que até então a gente não conhecia. A gente começa chegando aqui no mundo, o primeiro vínculo que a gente tem é um vínculo afetivo. Então, a primeira relação que a gente tem é uma relação amorosa. E aí a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, e dependendo da relação que a criança estabelece no meio onde ela vive, ela pode ser muito bem nutrida afetivamente ou não, dependendo dos conflitos que a família está vivendo, do momento, da situação histórica, da situação que a pessoa, que o bebê vive, o bebê pode ser nutrido ou não. Né? O que é ser nutrido de afeto? É a criança se sentir acolhida, protegida, segura, né? E é muito simples, isso independe do conhecimento intelectual, independe da pessoa ter um estudo, isso brota espontaneamente, né? Por isso que a gente, quando gera um filho, nasce junto o instinto materno, que é um movimento que independe do nosso querer, mas que traz esse sentimento de proteção. Para os pais também, quando recebem os filhos, eles também têm esse sentimento de proteção, até pela sobrevivência da nossa espécie. Então, essa criança que recebeu todo o acolhimento, todo o afeto no desenvolvimento dela, e a gente entende que para uma criança ter um desenvolvimento saudável afetivamente, ela tem que ser entendida, ouvida, porque às vezes a criança não consegue expressar, porque ela é pequenininha, ela não consegue falar o que ela está sentindo. Mas se você entender com o coração, você sabe que aquela criança está angustiada ou não, se ela está feliz ou não, se ela está irradiando a alegria dela ou não. Até pelo choro, né? Até pelo choro, o tipo de choro que a criança Sim. estabelece, né? E, então, o fato de ouvir a criança é muito importante, valorizar a criança. Nossa.
valorizar a criança naquilo que ela é capaz de fazer, não cobrar excessivamente a criança, porque às vezes os pais esperam que a criança desenvolva habilidades que são inapropriadas para a idade dela. Então, valorizar as pequenas coisas que a criança está fazendo. Às vezes o máximo que ela consegue é para ela, é muito, e para os pais às vezes pode parecer uma bobeira, pode ser que não vale nada aquilo, que tem desenhar esse círculo aí. Para ela foi um trabalho, é uma produção dela, né? Então a valorização das crianças é muito importante para o desenvolvimento da autoestima, para a segurança da criança. Então os pais apresentarem ao mesmo tempo uma forma de segurança para os filhos e ao mesmo tempo desenvolvendo uma autonomia nas crianças, isso é muito importante também para a criança se sentir amada. Então tem um autor bem conhecido aqui no Brasil, Isamitiba, já faleceu, ele escreveu vários livros e ele fala que quem ama educa, né? Então um dos livros dele, que se chama Quem Ama Educa, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Porque às vezes os pais no desejo de expressar o afeto não dão limite. E aí a criança se sente desamparada, como uma plantinha que está crescendo e precisa daquele apoio para você prender a plantinha naquela madeirinha que vai segurar a planta para ela crescer. Esse é o limite que a criança precisa. E hoje em dia a gente vê muita dificuldade dos pais estabelecerem limites, porque isso não pode, e aí acaba ficando a criança sem limites. Até porque os pais estão tão ocupados na sua vida pessoal que acabam terceirizando a educação dos filhos, a primeira educação, que é a mais importante, né? E essa terceirização faz com que uma pessoa que vá cuidar dos nossos filhos não consiga e não tenha também a autoridade para dar o limite necessário, né? Ou deixa para a escola, ou deixa para o videogame, Sim. ou deixa para aprender sozinho. Isso não existe. A criança precisa de limites amorosos. Então, mostrar para a criança que ela é capaz, sim, de estabelecer os limites, não como punição, mas como orientação. Eu sempre falo no consultório, se você aprende a dar limite para o seu filho até os 3 anos, depois na adolescência ele vai ser um adolescente equilibrado, porque ele foi abastecido, né? A gente vai falar hoje sobre um autor que se chama Gary Chapman, que ele fala sobre o tanque cheio, né? O tanque cheio de amor, né? Que ele diz que se a pessoa tem um tanque cheio de amor, como se fosse uma referência ao tanque de gasolina, se você preenche aquela criança de afeto, ela vai crescer uma criança segura, ela vai crescer uma criança com autonomia, com independência, né? E se a criança não recebe? É o contrário, ela vai se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa egoísta muitas vezes, porque aquilo que ela recebe é só dela, ela não pode, ela ganhou tão pouco, que quando ela ganha um pouco é só dela, ela não consegue compartilhar o amor, ela não consegue compartilhar nada, ou ela fica uma pessoa muito ambiciosa demais, passando por cima das pessoas, né? E até para desenvolver o amor próprio também, né? Porque a autoestima é super importante. Hoje a gente vê que as pessoas, as crianças e as pessoas em geral, né, os adultos já estão sofrendo de baixa estima, né? O brasileiro já tem uma baixa estima congênita e é muito comum isso, a pessoa não achar que ela não é capaz de fazer as coisas. Então esse desenvolvimento do amor, a primeira coisa que a pessoa tem que desenvolver, que é super importante, é desenvolver o amor próprio, né? Isso. Se sentir capaz, né? E para a criança ter um desenvolvimento saudável, afetivo, é importante você demonstrar de diversas formas esse amor, né? Então você fazer carinho, você brincar com a criança, dar atenção para ela, escutar o que ela tem para te dizer, né? Perceber quem é aquela pessoa que está chegando, porque dentro daquele corpinho pequeno tem um espiritão que um dia vai ter 30 anos, que um dia vai ter 60 anos, é o mesmo espírito, já é um espírito que está ali,
né? E se você olha para a criança como uma coisa inacabada, você está subestimando a capacidade dela. Então, é um ser que está ali, né? Então, quando a criança desenvolve e aprende receber o afeto de diversas maneiras, ela vai ter um desenvolvimento afetivo saudável, né? E aí, quando a gente vai chegando no mundo dos adultos, a gente vai vendo as dificuldades que aquele adulto teve, que a gente vê no consultório, Sim. as dificuldades que aquela pessoa está enfrentando no dia a dia e nem sabe de onde começou, por onde vai. Ela só sabe falar assim, ninguém me entende, eu não consigo dar certo no amor, né? A minha esposa não me compreende, meu namorado não me ama, meu filho não expressa amor para mim. Tá vendo? Essa é a linguagem que a pessoa não consegue perceber, né? Exatamente. Então, aí, o que é isso, né? Na verdade, cada um desenvolve uma linguagem, pelo menos. Então, Sim. Por exemplo, uma mãe, tipo uma italiana, que ela sabe desenvolver o afeto dela, demonstrar o afeto dela para a família, fazendo o quê? Você que tem família italiana. Cozinhando, fazendo coisas, fazendo macarronada para todos, fazendo comida para todos. Aí, Sim. se ela está expressando sempre assim esse afeto, os filhos aprenderam que é dessa maneira que se expressa afeto. Sim. Aí vamos dizer que essa criança que cresceu nessa família italiana vai se casar com um rapaz que tem uma outra visão, experiência de afeto, né? O pai dele sempre, vamos dizer que dizia coisas para ele lindas de amor. Aí ele casa com ela e ela fica fazendo comida para ele, tentando mostrar o quanto ela é amorosa. E ele se sente muito mal amado. Ele fala, ela só quer me engordar, ela não cuida de mim direito. Por quê? Lá dentro dele está esperando que ela tenha uma resposta do jeito que ele aprendeu, aquela linguagem que ele aprendeu, que é dizer as coisas, né? Então, esse autor que a gente vai falar hoje um pouquinho, que é o Gary Chapman, ele é um pastor e ele trabalha há muitos anos com relacionamentos de casais e de família, né? E ele escreveu vários livros, e um dos livros é esse, As 5 Linguagens do Amor, que eu incluí mais algumas aqui, depois eu vou falar para vocês, né? Então, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim que para você ter um relacionamento saudável, você deve desenvolver várias linguagens, não uma só. Você vem com a sua linguagem raiz, aquilo que você aprendeu na sua família, 1 ou 2 linguagens, e depois o ideal dos mundos seria a gente conseguir desenvolver outras linguagens. Então, por exemplo, eu assisti uma palestra uma vez de uma psicóloga, que ela falou que ela tinha um filho de 13 anos e ela passava uma idade difícil da adolescência, ela passava muitas horas com ele, trocando ideia com ele, orientando, mostrando todas as dificuldades que ele estava passando e como ele poderia superá-las. Até que um dia ele chegou em casa da escola e ela viu uma redação que ele tinha feito na escola, e o título da redação é: Em que momento você se sente mais amado pela sua mãe? E ele escreveu na redação que o momento que ele se sentia mais amado era quando ele passava os bifes à milanesa com ela na cozinha. Que legal. E ela falou que se sentiu muito frustrada, porque todo aquele desempenho dela como mãe, como psicóloga, tentando se aproximar do filho e ajudar ele vem falar Aí ela ficou pensando, o que está acontecendo, né? Foi aí que ela começou a desenvolver também, no mesmo jeito que o Gary Chapman, ela também escreveu um livro falando sobre as linguagens do amor. E aí eu como pessoa, comecei a prestar atenção nos meus filhos. Eu tinha meus filhos pequenos, eu comecei a prestar atenção como cada um expressava seu afeto. Aí eu percebi que uma das minhas filhas, a minha caçula, a Lê, que está aí, eu ia trabalhar e lá na minha agenda de trabalho, naquela época a gente usava agenda de papel ainda, né? Sempre tinha um bilhetinho. Mamãe te ama, tem um bom dia, um desenhinho. Aí eu pensei, nossa, eu nunca escrevo bilhete para ela. Eu comecei a colocar bilhetinho no estojo escolar dela, na malinha dela quando ela ia viajar,
né, nas coisinhas dela, sempre eu comecei a desenvolver essa capacidade. Que era uma linguagem que era ela uma entendia, linguagem, né? que era dela. Ela tinha desenvolvido aquela linguagem e eu tive que aprender a falar aquela língua para a gente se comunicar, né? Tanto que até hoje ela mora fora, né, Lê? E todos os dias ela manda bilhetinho, a gente responde, hoje já é mais moderno pelo WhatsApp, né? Não precisa escrever no papel, né? E aí eu fui vendo cada filho, como cada um desenvolvia. E isso eu fui estendendo até o consultório, né? E hoje a gente trabalha com isso, né? Então, quais são as linguagens que o Chapman define? Ele fala assim, primeiro, palavras de afirmação. O que significa isso? Você elogiar a pessoa, você reconhecer no outro as coisas bacanas que ela tem, né? Então você fala, nossa, que trabalho lindo que você está fazendo. Porque às vezes a gente sente isso, mas a gente não expressa, não fala. Sim. Ou às vezes nem presta atenção. A pessoa arrumou lá, deixou tudo bonitinho lá para um jantar, por exemplo, e o marido chega e nem presta atenção, que a mulher dedicou todo um tempo para preparar aquela mesa linda, aquele jantar gostoso, e ele acha que é normal. Não, não é normal. Ali foi uma expressão de afeto dela, uma linguagem de amor dela para ele, e ele não retribui para ela. Então, porque ele não reconheceu, ele não achou reconhece. Que aquilo Então, você elogiar não é para você fazer elogiar para agradar. Você tem que sentir. Você sente no seu coração, fala, nossa, gostei do seu corte de cabelo, ficou bom para você, gostei do seu trabalho, gostei disso ou daquilo, né? Então, ele fala que as afirmações, palavras de afirmações, comentários bacanas, dizer eu te amo, né? Eu queria que vocês fossem uma mosquinha no dia dos namorados lá no meu consultório. Porque aí chega uma mulher e fala assim, danado, para não falar outro nome, danado no meu marido, chegou lá e pôs um carrão lá na garagem com um laço gigante, um carrão zero, mas nenhum eu te amo. Aí chega a outra e fala assim, acredita que ele chegou e falou só eu te amo? E bota um carrão zero lá na garagem. Entendeu? Então, cada um espera, né, ser reconhecido no seu afeto. Então, o Chapman fala das palavras de afirmação, ele fala a qualidade do tempo. Então, assim, o quanto tempo você passa com a pessoa, mas inteiro, estando com a pessoa, sentindo a pessoa, ouvindo a pessoa, prestando atenção no seu filho, no seu colega, né, naquele amigo que você tem, que você quer saber quem é aquela pessoa naquele momento, o que ela está vivendo, na qualidade de tempo, não precisa ser muito tempo, pode ser 5 minutos, mas você está bem? Na expressão, né? A qualidade da expressão é o mais importante. Exatamente. Né? E oferecer presentes também, o Chapman fala, né? Você dá presentes, não precisa ser presentes valiosos. Você pode escrever uma carta, você pode preparar alguma coisa como um presente de surpresa para aquela pessoa, né? Esses dias eu ganhei eu ganhei o banheto, que é uma comida típica italiana, e me desmontou, né? Fiquei completamente emocionada, por quê? Porque foi uma coisa de amor, foi uma expressão de amor que a Evelise mandou pra gente, foi muito lindo, né? E foi espontâneo, né? Não tem data, não tem nada, simplesmente ela mandou, né? Então, às vezes a gente é pego também por esses sentimentos bacanas, né? E fazer coisas pela pessoa, é a 4ª linguagem do amor, né? Então, ele fala gestos de serviço. Então, fazer como a moça contou lá, a psicóloga contou que o filho gostava de passar os bifes à milanesa, é quando a pessoa faz coisas. Então, às vezes um pai faz tudo para manter aquela família bem abastecida, né, financeiramente, socialmente. E o filho fala, ele não me dá atenção. Mas às vezes o pai está lá trabalhando pra caramba, como demonstrando a maior forma de amor que ele pode, fazendo coisas pelo outro. E isso a gente tem que saber prestar atenção, porque senão a gente se equivoca e a gente pode sofrer, né? Sim. E a última linguagem do amor que o Chapman fala é o toque físico, é o abraço, é o beijo, o aconchego, que infelizmente hoje a gente está
um pouco impedidos. impedidos de fazer isso, mas se Deus quiser, logo, logo a gente pode voltar. Então, essa forma de amor, de expressão de amor, é muito importante também. Às vezes a pessoa fica seca, dura, assim, não consegue se mexer, mas se você vai ensinando que isso é uma forma de expressão, talvez a pessoa aprenda, né? Às vezes a pessoa aprende a receber o afeto dessa maneira e expressar também dessa maneira, né? Eu ainda incluo mais algumas coisas, né? Então, como eu contei para vocês, escrever bilhetes, escrever cartas para a pessoa que você ama, né? Quanto tempo você não recebe uma carta de amor? Né? A gente tem um livro aqui em casa, que é a história dos meus pais, desde que eles eram crianças, a gente fez um livro da história deles com fotos, é um livro de fotos, né? E a gente tem todas as cartas de amor que eles trocaram durante a vida deles, né? 60 anos juntos, né? E é uma lembrança muito amorosa, quando a gente olha aquilo, enche o coração, porque você fala quanto amor que tem ali, né? Sim. E então escrever é uma forma de uma linguagem do amor, né? Você ajudar a pessoa a se cuidar, por exemplo, incentivando bons hábitos, incentivando a fazer um trabalho físico, ou fazer uma boa alimentação, ou fazer uma meditação juntos, né? Incentivar a pessoa a ter boa saúde físico, mental, espiritual é importante, né? Fazer planos juntos é muito importante. Eu escuto muito no consultório mulheres, principalmente mulheres, que elas não se sentem tão amadas, porque na verdade o que elas esperam do marido é que eles façam planos juntos, e o marido não sabe disso. Ele nem quer fazer planos, ele quer viver o hoje, mas no sonho dela, na fantasia dela, fazer planos é muito importante, né? Combinar uma viagem, né? A compra de alguma coisa, fazer uma poupança, fazer alguma coisa bacana juntos, né? Fazer planos juntos, isso é muito importante, né? E principalmente a outra linguagem que eu vejo também com muita facilidade no consultório é as pessoas se interessarem pelo outro, como eu já falei, né? Quem é essa pessoa que eu convivo ali no meu trabalho? Quem é essa pessoa que mora aqui do meu lado e eu nunca tenho tempo para conversar com ela, saber quem é ela? Quem é meu marido? Quem é meu filho? Quem é esse ser que está aqui? Então, se interessar pelo que a pessoa é, pelo que ela sente, pelo que ela sonha, pelo que ela cria, né? Às vezes a gente tem pertinho da gente umas pessoas assim que são tão maravilhosas, a gente passa a vida e não percebe que ali, às vezes o filho é tão diferente dentro de casa e fora, que às vezes precisa de vir alguém de fora contar para os pais quem é aquele filho lá fora, que ele é divertido, que ele é engraçado, mas dentro de casa ele não sentiu espaço para expressar essa forma, essa linguagem que ele tem. Então é bem importante a gente prestar atenção nesses aspectos, né? E o mais importante agora, para a gente fazer tudo isso, né? Eu te dei a regrinha aí que o Chapman deu de você ter um bom relacionamento. Mas para você ter um bom relacionamento aqui fora, com a sua família, com os amigos, no trabalho, primeiramente é aprender a se relacionar com você. E como é que a gente faz esse caminho, né? Qual que é a linguagem da nossa alma? A linguagem da nossa alma é a linguagem do coração. A linguagem do coração, a gente não pensa. Quando a gente viu, a gente já teve um ato amoroso. A gente foi lá e socorreu alguém que caiu na rua. A gente foi lá e fez uma doação porque a gente se sentiu tocado por alguém, né? Então, a gente precisa começar a prestar atenção em como eu expresso o meu afeto para o outro. Né? Como que eu expresso? Será que eu sei qual é a linguagem que eu aprendi lá atrás? E qual a linguagem que eu posso desenvolver com essas pessoas que eu convivo? Isso é um exercício de consciência e evolução, porque só através daí a gente amadurece. A gente leva o que daqui, dessa vida? Só o amor que a gente constrói aqui. Todo o resto fica aqui. Né? Então a gente tem que começar a buscar dentro da gente essa relação amorosa. Como eu me trato,
né? Eu sempre falo, o mundo te trata como você se trata. Às vezes a pessoa, eu fico vendo aqui no consultório, a pessoa vem com um trator em cima dela e outro trator e outro trator. E o mundo lá fora é super agressivo. Quando a pessoa vira a chave e começa a se tratar amorosamente, e aí ela tem que desenvolver esse afeto por ela e reconhecer, o mundo naturalmente começa a tratar diferente. Porque o nosso inconsciente está aqui fora. Hoje a física quântica comprova isso, né? Sim. O que o Amit fala? O Amit fala que a realidade é uma expressão da nossa mente. Nós estamos criando a realidade com aquilo que nós temos em mente, né? Então, se o mundo está bom, o mundo está ruim, é porque nós estamos criando esse bom ou esse ruim. Nós estamos criando nossa vida também, nossa realidade. E isso é muito importante. E nós o Amit, quem é o Amit? O Amit é um físico, né? O Amit Goswami é um físico que trabalha muito nessa relação, né, da mente humana, desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, explicando através da física. Sim. Então, nesse caminho do autoconhecimento, a gente precisa também prestar atenção num fator importante que eu já falei numa outra live, mas eu gostaria de repetir, que é que quando a gente coloca o nosso foco, o foco da nossa vida no outro, você está criando uma ilusão de que o outro é a sua vida. Não existe metade da laranja, não existe metade o outro vem para me complementar. O próprio Jung, que é aquele psiquiatra suíço que desenvolveu uma parte importante da psicologia, ele fala, né, para a gente ter uma qualidade... Só um minutinho, vou beber uma aguinha. Desculpa, falei muito rápido, né? Tô falando rápido. Para a gente ter uma qualidade... Para a gente ter uma qualidade de evolução, a gente evoluir, a gente precisa desenvolver primeiro a nossa individualidade e aprender a nos relacionar. E isso acontece junto, é junto que acontece. A gente vai se desenvolvendo e desenvolvendo a nossa individualidade a partir das relações. A gente pode desenvolver relações que são neuróticas, que é quando eu espero que o outro seja daquele jeito e responda para mim do jeito que eu imagino que ele deva responder. Sim, se ele não responder... Se ele não responder, eu me frustro. Sim. E isso chama-se projeção, né? É um termo psicológico que a gente projeta no outro e aí eu crio uma relação de dependência neurótica com o outro, porque como ele está com uma parte minha, inconscientemente eu projetei nele uma parte minha, eu tenho que ficar vigiando, controlando, para ver se ele está cuidando bem daquela parte minha. É a projeção. Então, para a gente se desenvolver e evoluir e transcender, que é o nosso objetivo quando a gente vem aqui, e até o objetivo da psicoterapia, não é resolver sintomas, é você transcender, você evoluir. No fundo, o objetivo da análise profunda é essa, né? Então, você tem que começar a reconhecer o que é teu e o que é do outro. Quando te incomoda muito algo em alguém, é seu. Sim. E quando se admira muito, também é seu. E se você fica projetando muito, né, você fica capenga, você fica andando só pela metade. E aí o outro tem que estar ali respondendo só aquilo que você espera, ele não pode ser ele. Então a individualidade já foi embora, o seu processo de individuação já foi embora também, porque você fica só esperando do outro. Então a ideia é trazer o foco para você e começar a se observar, né? Quando você começa a se observar e ver o que é seu e o que é o outro, aí começa a se aproximar do amor. Porque o amor não é isso. A paixão, por exemplo, a paixão é isso. Você projeta um monte na pessoa e aí você fica naquele deslumbre e aí passa 3, 4 meses e fala, nossa, não era nada disso.
Que aí você retira a projeção, né? Começa a esvaziar essa projeção, você começa a enxergar a pessoa, aí você fala assim, nossa, não era aquilo que eu tinha projetado nele? Não, ele é ele, você é você, entendeu? Então, o Jung fala muito nisso, né? Que quando você projeta no outro, você estabelece essa relação neurótica e muitas vezes a pessoa confunde o amor com o poder. Aquilo que você estava falando logo no comecinho, né? Sim. O poder e a sombra, ele fala, o poder e o amor, um é sombra do outro. Então, se você está no amor, não tem poder. O amor puro não tem poder. Esse não é o meu filho. Esse não é o meu namorado. Esse não é o meu amigo. Esse é um espírito que está aqui, um ser que está aqui, que eu devo respeitar na minha individualidade, na individualidade dele. No fundo, o amor é isso. O amor não tem poder. Esse amor que é assim de posse, de controle, né? Isso daí é a sombra do amor, é o contrário do amor. É tudo aquilo que vai contra a relação amorosa, né? Então, para a gente desenvolver essa nossa capacidade, então, desenvolver o autoconhecimento através da autoobservação, né? Da gente viver no dia a dia, nas nossas experiências, começar a prestar atenção, como é que eu estou aqui no dia a dia, o que eu estou fazendo aqui, viver a presença, o que eu estou sentindo agora, você agora. Eu estou falando essas coisas, o que você está sentindo nesse momento? Qual é o sentimento que você tem quando você olha para você nesse momento e faz essa pergunta? Como eu expresso o meu amor? Para muitas pessoas é muito claro, para algumas pessoas nunca chegou perto dessa pergunta, né? Qual é a sensação física que você tem quando você entra em contato com o amor? O que meu corpo expressa quando eu sinto amor? Pode ser que meu coração se sinta quentinho, que ele se sinta ampliado, o chakra cardíaco abriu, pode ser que meu olho vibre, que meu olho, como uma criancinha quando está expressando qualquer sentimento, ela expressa com o corpo inteiro. Já viu o bebê chorando, recém-nascido? Ele chora com o corpo inteiro, o cabelo arrepia, a bochecha fica vermelha, ele transpira, a mãozinha fica dura, o pezinho fica duro, ele está chorando de corpo e alma. A gente vai perdendo essa relação do corpo como expressão e da nossa alma como expressão. Então, a ideia da gente falar um pouquinho hoje sobre as linguagens do amor, nesse momento de pandemia, é justamente para a gente aproveitar esse momento que a gente está mais próximo das pessoas, que a gente está avaliando quem são as pessoas que a gente gostaria de estar mais próximo. Às vezes eu tenho visto assim os sonhos dos pacientes, né? O que os pacientes têm sonhado nessa época, né? Muitos pacientes estão sonhando muito com pessoas que faz tempo que não encontram. Sim. Por quê? Porque a pessoa está começando a entrar em contato com os verdadeiros sentimentos, né? Aquela amiga que faz tempo que você não vê, aquele parente distante, né? Por quê? Porque a gente está recolhido, né? Quem teve essa oportunidade de ficar no recolhimento, para poder também se olhar, para também poder se ver. E o que a gente está fazendo aqui fora em relação aos nossos amores? Né? O quanto a gente, às vezes, não pode estar em contato com ele, mas vamos fazer uma oração juntos, né? Para poder mandar essa energia de amor de uma outra forma. Então, a ideia de falar sobre isso hoje, né, veio muito nesse caminho de cada um se perguntar o quanto eu estou me amando e o quanto eu estou expressando esse amor por mim mesmo e o quanto eu expresso ou não o meu amor aqui fora. Né? Todo mundo tem uma capacidade amorosa, isso é inerente ao ser humano. A gente só sobreviveu porque a gente recebeu algum fiozinho de amor. Senão a gente não sobreviveria. Quando eu estava na faculdade, eu vi uma experiência que foi bem bacana. Eles pegaram 2 irmãozinhos macaquinhos
e colocaram em gaiolas, e eles começaram recém-nascidos. E um macaquinho recebeu muito leite, tinha uma mamadeira que ficava dando leite o dia inteiro, não parava de sair leitinho naquela mamadeira. E o outro macaquinho ficou numa gaiola que era bem quentinha, ela era toda almofadada, quentinha, e o leite vinha só de vez em quando. E aí eles foram alimentando dessa maneira os animaizinhos, e depois eles foram ver qual dos macaquinhos se tornava mais neurótico que o outro. Qual você acha que foi? O que recebeu mais leite. O que recebeu quentinho, ele ficou menos neurótico do que o outro. Sim, porque ele recebeu um afeto, né? Exatamente. Então, eles estavam comprovando que até nos animais acontece isso, né? Tem uma experiência bacana também que eu li esses dias, do experimento que foi feito na Universidade de Washington, de uma psiquiatra, que ela analisou crianças desde da época do nascimento até a adolescência na relação com as mães, né? E eles fizeram um estudo assim, que as mães que eram amorosas, né, que davam atenção para a criança, que respeitavam o limite da criança, essas crianças elas tinham um desenvolvimento nas capacidades cognitivas delas 2 vezes mais do que as outras, que recebiam agressão, falta de atenção, abandono, rejeição. Essas crianças elas tinham 2 vezes menos desenvolvido a capacidade cognitiva delas. Olha que nível que chega. Através de ressonância eles conseguiram comprovar isso, né? Então, está mais do que comprovado que estímulo, cuidado e afeto na primeira infância são fundamentais. Ah, mas eu não recebi agora, o que eu faço? Não dá para voltar ao filme e rebobinar fazendo diferente. Não, eu vou me abastecer hoje. Eu vou me estimular, eu vou me dar afeto, eu vou cuidar de mim como se eu fosse a melhor mãe do mundo para mim. E aí eu não vou cobrar mais de ninguém. Porque o que a gente faz normalmente é cobrar do outro. Sim. O outro não tem nada a ver com o que eu vivi e tem a obrigação de dar aquilo que eu não recebeu. Para preencher meu vazio. Então a ideia é aquilo que tem lá nos mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Primeiro aprenda a se amar. Aí a hora que você aprender a se amar, você é capaz de amar. Só sabe amar quem aprendeu a se amar. Né? Muito importante, né? Então, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de colocar alguma coisa. Você gostaria de colocar alguma coisa? Sim, eu vou ligar agora de novo aqui ativar os comentários, e se alguém tiver alguma pergunta aqui para passar para a gente, pode ficar à vontade. E aí a gente já vai respondendo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da experiência que você tem da relação de afeto nos pacientes graves. Então, os pacientes, em geral, né, eu tenho 30 e poucos anos de consultório, então essa amorosidade que a gente passa para os pacientes, o amor mesmo que você passa para o paciente para cuidá-lo, é uma coisa super importante. E o paciente sente isso, né? Eu tenho algumas pacientes, eu tenho bastante paciente idosa, né, de bastante idade, já com quase 90, com mais de 90 anos. E elas são tão carentinhas que o amor que você passa ali de cuidado, de levar, de ajudar, eu pego as coisinhas delas para ajudá-las a entrarem no consultório, a bolsinha, carrego até a sala. E essa amorosidade, esse amor que a gente passa, né, é muito importante para o paciente também, até para o tratamento, né? Para a pessoa entrar no tratamento, se conectar no tratamento, né? Essa amorosidade que você passa demonstra uma confiança para a pessoa, porque a pessoa sente que você está fazendo aquilo não por qualquer outro interesse. Por acolhimento. Por acolhimento, não é porque o paciente está te pagando ou porque está acontecendo alguma coisa, mas é por amor mesmo, né? Porque quando a gente vai para essas profissões que nós fomos, né, que nem eu e a Márcia, que a gente foi para
para cuidar das pessoas, essa profissão de cuidar das pessoas, é uma profissão que exige que você tenha amor, né? Amor pelo que você faz. Então, quando você faz aquilo com amor e não faz por obrigação, porque é duro, porque às vezes a pessoa está fazendo aquilo na obrigação, né? Porque ela está tendo que fazer aquilo, está estressada, etc. e tal. Mas quando você está fazendo aquilo com amor, esse amor que você passa, a pessoa já sente, né? Isso é uma coisa super importante. Quando a gente fala amor, é difícil de expressar porque para nós homens tem uma qualidade diferente, né? Para vocês mulheres, vocês têm uma facilidade de sentir e de expressar, sentir no coração esse amor, né? Nós fomos meio reprimidos na infância, até na minha geração. Agora as gerações mais modernas estão conseguindo se expressar. Mas a gente era mais reprimido, assim, tipo, isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Chorar, por exemplo, era uma coisa que a gente não tinha permissão, não podia. Menino não chora, né? Menino não podia chorar porque aquilo era coisa de menina. Coisa de mulher, né? Então, a gente era reprimido já normalmente nisso por conta de não conseguir expressar, né? E até hoje os homens então têm essa dificuldade de expressar essa amorosidade. E agora é muito bom quando a gente abre o coração. Por quê? Porque esse chakra aqui é o chakra que precisa sendo aberto de baixo para cima até chegar aqui, né? Até chegar na conexão total aqui. Quando a gente está pronto já, a gente está com a conexão total. E passar aqui pelo chakra do coração, que é o chakra do sentir, do sentimento, é muito importante. Então, quando a gente começa já conseguir expressar o amor aqui através do coração, quando a gente consegue falar eu te amo, né? É muito interessante. Outro dia tem um paciente meu que eu mandei uma receita que não era dele para ele, e depois estava vendo as coisas de WhatsApp, né? De recolhimento. E depois, uma hora, eu recebi dele assim um eu te amo. E eu estava conversando com a Márcia pelo WhatsApp, eu falei assim, nossa, acho que eu mandei o eu te amo pro meu paciente, porque ele está falando eu também te amo. Mas depois era ele que tinha passado mesmo, ele estava falando isso porque... Ele ficou feliz com a consulta. Ele ficou feliz que a gente tinha resolvido lá as dificuldades, né? E aí ele me mandou um eu te amo, mas era um eu te amo verdadeiro, não era um engano. Eu tinha achado que era um engano, né? Então, para você ver como nós homens, como nós temos essa coisa aí, trava, né? Essa trava aí de achar que às vezes é um engano esse eu te amo, né? Eu sempre fico pensando, sabe o quê? Que o amor é a prova verdadeira da nossa divindade dentro de nós. Sim. Porque se você vibra no amor, é tão plena essa sensação, é tão maravilhosa essa sensação. A Beth Infante aí, que virou vovó essa semana passada, ela está experimentando essa sensação plena de amor, um amor que transcende, o coração está transbordando. Está transbordando. Quantos coraçõezinhos transbordando. Então, essa alegria, né, que o amor traz dentro da gente, porque o amor só traz alegria, o amor traz gratidão, o amor só traz coisas boas, né? Então, o amor eu sinto aqui dentro que é a nossa verdadeira conexão com o nosso divino. Quando você fala da evolução dos chakras, que a gente veio aqui para evoluir, então quando a gente consegue abrir esse chakra do amor, eu acho que a gente está muito próximo a gente abriu o chakra do amor, a gente se conecta com o espiritual, né? Exatamente, o espiritual se manifestando através dos nossos sentimentos, né? É muito lindo isso, né? Que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, desamparado, mas se você começa a vibrar amor pelas pessoas doentes, você começa a vibrar amor pelas criancinhas lá da África que estão morrendo, lá no Líbano, as pessoas que estão sofrendo, você fica preenchido. É muito lindo isso. Você vibra amor para o outro e você se sente preenchido. Sim. É muito lindo isso. Então, a centelha crística, né? O self que o Jung fala, né? O self se manifestando na nossa vida
através dessa forma, né? Muito lindo. Então, desenvolver o amor é uma coisa super importante. Eu tive uma experiência há 1 ano e pouco atrás, que eu tive um adoecimento e eu fiquei em coma durante um período. Vocês sabem disso, vocês que me acompanham. Depois, uma hora, a gente vai falar sobre isso. E eu fiquei pensando, por que eu tô aqui, funcionando tudo, e eu tô bom, eu tô inteirinho. Então, eu fiquei pensando em todas as coisas que eu tinha feito, que fizeram por mim, você recebeu. Que eu recebi dos géis que me passavam também, porque também me passavam gel de frequência de cérebro, frequência de um monte de coisa. Mas aí eu fiquei pensando muito em tudo que fizeram comigo lá no período que eu estava necessitado ali, que eu estava precisando, e teve uma coisa que era fundamental: o amor. Essa amorosidade que eu recebi da família, que eu recebi da Márcia, dos meus filhos, dos meus amigos e de todos que me visitaram, né? E todos que orou, né? Muitas orações. Sim, e todas as orações também, porque o amor também veio através das orações, né? Então, essa amorosidade que eu recebi foi fundamental para que eu estivesse aqui. Então, agradeço a todos vocês que mandaram a sua amorosidade, que mandaram esse amor, e agradeço também meus familiares, a Márcia e todos os meus filhos e meus amigos que me ajudaram. E se o Eli estiver assistindo isso aqui, que agora parece que ele está assistindo hoje, né? E a Fernanda também. Então, para o Eli, que é meu amigo, que está voltando agora também de um lugar que nem aquele que eu tive, o amor que você está recebendo aí agora é esse amor que você vai absorvendo e vai expressar depois por ele. Isso. E aí você vai conseguir melhorar e voltar à consciência com essa amorosidade toda que você está recebendo. Então, o amor é super importante, né? Então, por isso que esse amor crístico que a gente fala, o amor de Cristo, o amor de desejar ao outro aquilo que a gente desejaria a nós mesmos, né? Aos nossos amores, aos nossos queridos, é a coisa mais importante que tem. Então, expressar esse amor, quando a gente consegue expressar esse amor que a gente... Eu consegui expressar esse amor já agora muitas vezes, né? Consigo expressar esse amor através das minhas palavras e consigo falar para as pessoas quanto que eu amo elas, até aquilo que eu estava contando para vocês que eu recebi o WhatsApp lá de eu te amo também, que eu fiquei achando que eu tinha mandado para o meu paciente, mas eu amo ele também, pois eu até falei isso para ele, porque a gente acaba tendo esse amor, então, em todas as relações que a gente faz na vida, e essa relação da gente com os pacientes é uma relação super importante, e às vezes o que a pessoa está precisando é dessa expressão de amor para ela dar um impulso ali naquilo que está faltando na vida, né? Para conseguir dar o próximo passo na vida. Então, eu acho que isso é a parte mais importante. Eu agradeço vocês também. Hoje estamos aqui expressando o nosso amor através dessa live aqui para vocês, e agradeço vocês também pela retribuição que vocês nos dão, aqui, por né? estarem aqui com a gente sempre, né? E dessa maneira nós vamos conseguindo passar um pouquinho daquilo que nós aprendemos aqui nesses anos durante a vida, aqui na nossa trajetória, e a gente vai passando um pouco disso para vocês também, né? Muito obrigado por todos vocês estarem presentes aqui com a gente. Se vocês quiserem deixar alguma ideia para a gente também, uma sugestão de tema para a gente poder é falar. Oi, Mal. Ó, o Mal falando que ama. Eu amo vocês, viu? Ano e Mal. Amo os dois. Amo todos vocês, meus queridos. Então, muito obrigado. E essa expressão de amor realmente é uma expressão muito importante. Cucuia. Cucuia. Um beijo grande, Cucuia, para todos vocês. Um detalhe importante que eu não falei é que o amor, ele contagia muito mais rápido e intensamente do que o ódio.
O amor é contagiante, tá? Então vamos vibrar no amor aí, tá bom, pessoal? Que vocês tenham uma semana muito amorosa por vocês mesmos. Olhem com carinho, sem julgamento, sem recriminação, sem cobranças. Olhe com amor para você e olhe amor aqui ao seu redor, os seus amores, tá bom, pessoal? Então, uma boa muita gratidão, que vocês tenham uma boa semana. Gratidão por nos acompanhar e vamos sempre trazendo aqui informações para vocês que vocês desejem. De saúde, então, bem-estar. Débora Mizrahi, prazer em vê-la aqui. Um beijo para Eli também. E espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, né, que agora que nós fazemos na sexta-feira. Marta Martoni, obrigado também. E que... Nossa live vai ficar 24 horas no Story. Sim. E depois de 48 horas vai entrar no YouTube, no nosso canal. Curte lá no nosso canal, se inscreva, dê um like lá no nosso canal para a gente poder tá compartilhando com vocês, tá bom? E muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E é muito bom que vocês estão aqui com a gente, que vocês vão nos passando o que vocês estão sentindo, achando, e vão passando esse amor também para a gente aqui, que é muito importante. E agora, nesse momento aqui que nós estamos de recolhimento, é essa expressão do amor que é o mais importante, que é o que nós estamos passando para todos os nossos amores, né, que nós estamos passando. E os amores de fora também, quando a gente coloca a máscara, também é uma forma de amor, né? Sim. Então esse momento de recolhimento trouxe essa possibilidade, a gente olhar com amor solidário, com amor fraterno, né? O que eu posso ajudar o outro, o que eu posso fazer hoje para meu vizinho que não pode sair, se eu vou trazer uma sacolinha para ele do mercado, se eu posso sair de máscara. Então, essa quarentena tem um lado bom, que é o lado da gente descobrir também outras possibilidades, que antes cada um estava na sua correria e nem prestava atenção, né? Então, está abrindo outras possibilidades, né? E essa forma aqui de expressão, que é a nossa forma de expressar através da live, é uma forma de expressão de amor também, né? Que nós estamos passando para vocês, esse nosso amor aqui, de passar as coisas importantes para vocês, que vocês possam estar usufruindo e aproveitando na medida do possível, sim, né? Na vida de vocês, com seus amores também, né? Então, é muito importante para a gente aqui, toda semana estar aqui com vocês, né? Para que nós possamos expressar aqui esse nossa experiência e nosso conhecimento, a experiência que nós adquirimos aqui durante essa nossa vida. E aprendemos aqui também com vocês, né? Sim. Porque cada um que manda uma mensagem depois pra gente no direct, que dá uma sugestão e troca ideia, a gente tem feito amizades novas através das nossas lives, que eu estou muito grata também por isso. Então é uma oportunidade de troca, né? Desses momentos que a gente tem feito aqui, né? Tem sido muito bom. Muito bom. Então, eu agradeço muito, uma boa semana. Sim. Fiquem na paz aí do Senhor, viu? E até a próxima semana, e mandem pra gente aqui, por favor, quais são as sugestões dos temas pra gente poder passar para vocês a semana que vem. Bibi, obrigado pelo convite, tá? Depois eu respondo para você. E grande beijo a todos também. E fiquem com Deus e tenham um bom final de semana e passem essa amorosidade, esse amor para todos os seus amores queridos, através de todos os meios de comunicação que vocês têm, todas as linguagens. Todas né? as linguagens. Porque Eu quero todo mundo poliglota no amor, hein? Sim, poliglota, porque tem que passar por todas as mensagens, não é só aquelas que a gente aprendeu. Então, vocês passem essa amorosidade de vocês. E nós estamos encerrando aqui agora. Fiquem com Deus, grande beijo para vocês, tá? Tchau, tchau. Peraí. É só encerrar agora que